Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para mais uma transmissão online, o culto de quarta, onde meditamos na palavra do Senhor e celebramos seu bendito e soberano nome. É muito bom poder estar com você, você que está aí na sua casa. É muito bom juntos podermos celebrar e cultuar o Senhor. Bendito seja o nome dele que tem nos assistido durante esses dias, como sempre fez, nos guardando, nos sustentando, nos preservando e ministrando da presença, da paz dele no nosso coração. Espero que você seja encontrado assim na sua casa, debaixo dos cuidados do Senhor, debaixo da provisão de Deus para a sua vida e para toda a sua família. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, começando assim o nosso momento de culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus, e logo após a leitura e a meditação da palavra nesta noite, para edificação da sua alma e de toda a sua casa, no nome de Jesus. Bendizemos o Senhor em todo o tempo, rendemos-te graça pelo privilégio, pela oportunidade de sempre estarmos na tua presença, pela tua boa mão que nos sustenta em todo o tempo e em todo momento, pela tua presença no nosso meio, ó Pai. E neste momento consagramos esse tempo de louvor, de culto, de celebração, de meditação na tua palavra ao Senhor. E que o teu Espírito possa ministrar na nossa vida, em cada lar, em cada família, de maneira graciosa, como sempre tem feito na nossa vida. Pois o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Todos aqueles que se abrigam no Senhor são guardados e fortalecidos em Ti. Bendito seja o Senhor, ó Pai, e que a Tua presença possa continuar sobre a nossa vida, nos nossos lares e no meio dos nossos familiares, no nome de Jesus. Bendito seja o Senhor em todo o tempo. Te louvamos, rendemos-te graça e receba o nosso louvor e a nossa adoração no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar ao nosso Deus, agradecer por mais um dia, agradecer pela vida e pelo teu cuidado. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que irás fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós cantamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas pra encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, estrala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Como é bom saber que temos um Deus tão grandioso e que nos ama de maneira tão sublime e tão graciosa. E este amor foi a razão dele ter enviado o seu Filho Jesus, seu único Filho, para morrer por nós, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como diz no Evangelho de João, capítulo 3,16, a razão é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor sublime! Esse é o amor de Deus. Que amor incomparável! Que é o amor de Deus por sua vida, por minha vida. Amor esse
que fez com que a graça de Jesus nos alcançasse e nos transformado e nos tornado em seu Filho, em Cristo Jesus. Que coisa preciosa e coisa maravilhosa, que o amor de Deus possa inundar o teu coração, meu irmão, e toda a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Porque com amor, o Senhor cuida de nós, com amor, Ele nos resgatou, e com amor, Ele continua sustentando e provendo na nossa vida. É bom saber disso, saber que o nosso eterno e soberano Pai, Deus Criador de todas as coisas, nos ama de maneira graciosa e sublime. Bendito seja o nome do Senhor, pelo seu amor derramado em nós, através de Cristo Jesus, uma demonstração mais clara e profunda deste sublime amor, que é o amor de Deus. O texto de hoje, para a nossa meditação e conforto no nosso coração, através das Escrituras Sagradas, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso de número 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 25 a 34, que nos diz assim, meus irmãos: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã se lança no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Esse é mais um texto gracioso e esclarecedor da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que serve de alento e de referencial para o nosso coração, meus irmãos. Texto conhecido, talvez você já ouviu várias vezes e leu várias vezes esse texto. Mas a palavra de Deus é sempre viva, é sempre eficaz, é sempre poderosa. E é nela que nós encontramos respostas para o alento da nossa alma. E à luz desse texto que eu quero meditar com você nesta noite, é a respeito do tema superando as preocupações. E é exatamente o que o Senhor Jesus está ministrando aqui ao coração dos seus discípulos, os seus ouvintes naquela época.
diante de todas as preocupações da vida, o Senhor Jesus, conhecendo o coração, a indagação dos seus discípulos, ele traz uma lição preciosíssima, que serve para mim e para você. É claro que as preocupações são algo natural no coração do ser humano. Não tem como o ser humano não se preocupar com aquilo ou com isso. A grande questão e a grande lição é superarmos elas ou vencê-las, alicerçado em Cristo e naquilo que a palavra do Senhor nos recomenda e nos ensina. Por isso é de suma importância, quando nos deparamos com esse texto, atentarmos para as suas lições simples, sim, lições simples. Mas se eu e você vivermos as lições contidas aqui, certamente teremos elementos para saber e aprender a lidar com as preocupações próprias da vida. Há algumas pessoas que as preocupações são tão desesperadoras que elas entram num disparo de ansiedade tão grande, tornando-se algo crônico e adoecedor, chegando até mesmo um distúrbio, um transtorno de ansiedade. Mas Jesus nos dá recomendações aqui preciosas para que eu e você, diante das preocupações da vida, possamos encontrar alento nas Escrituras Sagradas, no seu ensino, na sua palavra. Você sabe muito bem, como eu, que a vida, ela é recheada de preocupações, e preocupações de todas as formas. O próprio Senhor Jesus nos deixou bem claro ao ensinar através da sua palavra que nós enfrentaríamos aflições nesta vida, aflições essas que provavelmente traria preocupações ao nosso coração em como lidar com elas. Mas é o próprio Jesus também que nos dá a resposta mediante disso, falando que nós podemos vencer porque Ele venceu. Então nós também podemos vencer as preocupações, alicerçado no seu ensino, nas suas verdades para o nosso coração, a partir do momento que eu e você voltemos para a palavra simples e apliquemos ela no nosso coração. Certamente teremos bagagem, condições de lidar com essas questões ou com essas preocupações que muitas vezes roubam a paz no nosso coração e também até a própria alegria. Então a palavra do Senhor nos chama em como lidar com elas, em como superar elas. E eu quero compartilhar com vocês 3 lições que esse texto nos revela e que a gente pode aplicar ao nosso coração para lidar com as nossas preocupações diárias. A primeira lição, verso de número 26, quando o texto nos diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. E a pergunta que Jesus faz é: será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então perceba, a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que para lidarmos com as preocupações da vida, nós somos convocados novamente, mais uma vez através da palavra, a confiar no Pai Celestial. Por quê? Jesus responde: somos muito mais valiosos do que as aves do céu, como coroa da criação de Deus. Logo, se Deus prover todas as coisas para as aves
e para a sua natureza, muito mais para nós, que valemos muito mais como coroa da criação de Deus. Isso é precioso em saber de que nós somos valiosos para o Pai Celestial. Então olha só, logo nós somos convocados adiante das nossas preocupações, entender que o Pai Celestial, assim como cuida da natureza e providencia todas as coisas para a natureza, não será diferente comigo e com você. É claro que quando Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito desta questão em não andar preocupados, Ele não está querendo dizer para mim, para você, para nós, vivermos alheio às coisas e às questões da vida. Não é isso. Ele não está dizendo para eu e você vivermos de maneira parasita, esperando as coisas caírem ou aparecerem do nada. O que Jesus está dizendo é que nós devemos conduzir o curso da nossa vida, desenvolver as nossas atividades e tarefas, mas confiado de que todas essas coisas que são necessárias para a nossa vida, o comer, o vestir, o beber, Deus providenciará. À medida que conduzimos a nossa vida confiado nele, Ele providenciará isso. Nossa vida não pode estar em volta ou à volta de todas essas coisas, mas precisa estar focada em Deus. Então olha só, por sermos importantes para Deus e valiosos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos e a nós na certeza de que seremos providos também pelo Senhor. Diante das preocupações, Deus dará a resposta e a providência. Porque para Deus, o Pai Celestial, nós valemos mais do que os lírios, mais do que as árvores, mais do que as aves do céu. E entenda uma coisa no texto, que Jesus se refere a Deus como Pai. E você sabe que o bom pai sempre cuida dos seus filhos. Sempre prover para a vida dos seus filhos. E Jesus usa esse termo aqui, o Pai Celestial, o nosso Deus, mas também numa linguagem pessoal, de relação filial, para que os seus discípulos tenham a certeza de, assim como qualquer bom pai cuida dos seus filhos, prover na vida dos seus filhos, muito mais o Pai Celestial, que é o provedor de todas as coisas, o qual nós temos grande valor para Ele. Por isso, a máxima importância também de entendermos, à luz disso que Jesus está falando, dessa relação filial, é que nós precisamos estar nessa relação filial com Deus. Mas pastor, todos nós não somos filhos de Deus, ou toda a criação, ou todo homem, ou todo ser humano, não é filho de Deus? Não. Somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que entenderam a mensagem da cruz, se renderam ao senhorio de Jesus, e por adoção, nos méritos de Cristo na cruz do Calvário, como Senhor absoluto da nossa vida, por adoção, somos feitos, através da obra de Cristo, seus filhos. Assim como Cristo é filho. Por isso que é necessário, para se viver nessa relação filial e paternal com Deus, é necessário estarmos rendidos aos pés de Jesus, para que recebamos desse cuidado precioso do Pai Celestial, que em Cristo Jesus nos adotou como filhos, pelos méritos
e a obra redentora de Cristo no Calvário. E é por isso que é importante, para que tenhamos essa relação, nascermos de novo, nascermos de Deus para ser filhos em Cristo Jesus, como diz muito bem, explica muito bem Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 12 e 17. Logo nessa relação filial podemos ter a confiança e a certeza de que o bom Pai cuidará de nós e proverá todas essas coisas que muitas vezes preocupam o nosso coração. E além de vivermos nessa relação paternal e saber que o bom Pai sempre cuidará dos seus filhos, é entender também que na medida que entendemos disso e fazemos a vontade do Pai, certamente somos agraciados, abençoados e providos pelo Senhor. A primeira carta de João, capítulo 3, 22, diz assim: aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Todo bom filho ouve o bom pai. Todo bom filho se agrada em fazer a vontade do seu pai. Toda relação paterna e filial, íntima, tanto o pai tem prazer em abençoar e fazer, em prover, quanto o filho tem prazer em obedecer. Porque ele sabe que nesta relação sempre haverá provisão. Com respeito à relação minha, sua com Deus, sempre haverá a boa vontade de Deus prover e abençoar. Mas sempre haverá a necessidade de eu aprender a obedecer e cumprir e aceitar a vontade preciosa de Deus, fazendo ela. Vontade essa que, como diz a própria Bíblia, é boa, perfeita e agradável. Então olha só, primeira lição: vencemos as preocupações, ou superamos as preocupações naturais da vida. Primeira lição que Jesus nos confere aqui, confiando no Pai Celestial, sabendo que somos valiosos e preciosos para Ele. E como bom Pai, irá suprir as nossas necessidades segundo a sua soberana vontade. A segunda lição nesse texto, para superarmos as preocupações, verso de número 33, é buscando o reino de Deus. O verso de número 33 diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou todas essas coisas que preocupam o coração do ser humano, dos próprios discípulos, conforme o contexto narrado aqui, será acrescentada na medida em que tanto os discípulos ouvintes de Jesus, como nós hoje, teremos da parte de Deus, na medida que coloquemos o nosso coração em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, isso significa que eu só vou viver a vida de crente e só estar na igreja? Não é isso, meu irmão. É colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida. É isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o interesse de Deus é que de fato o seu reino e a sua justiça seja o que vai habitar e ter a primazia no seu coração. É o que a palavra de Deus em Provérbios 23, verso 6 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, ou o seu coração voltado inteiramente para Deus, tendo como prioridade máxima o reino de Deus e a sua justiça.
A expressão buscar em primeiro o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar na minha vida e na sua vida. E quando buscamos o reino de Deus, acima de tudo, Deus cuida das nossas outras necessidades. Por isso você precisa entender, e eu, dia após dia, que o mais importante é buscar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus, ou a vontade soberana de Deus em primeiro lugar em nosso coração, em o nosso viver. É Deus reinando no nosso coração. A justiça de Deus reinando na nossa vida. Como principal interesse meu e seu nessa relação filial com Deus, é satisfazer os interesses justos do Pai Celestial. E sabendo disso, colheremos os resultados, que é todas essas outras coisas que são necessárias na nossa vida, Deus estará provendo ao longo da nossa caminhada. Mas é importante que o Senhor seja o centro do nosso coração. O reino, a vontade, a justiça seja estabelecida como a coisa máxima e mais importante da nossa vida, e entendermos que, na medida que respondemos assim a Deus, e procurando servi-lo e colocar o nosso coração nele, é a medida que nós somos providos e enriquecidos pelo Senhor. Há uma parábola nas Escrituras Sagradas, em Lucas capítulo 15, verso 11, que nos retrata muito bem isso, queridos. É a famosa parábola do filho pródigo, que resolveu sair de casa, perder os seus bens aos seus pais, e sai de casa gastando as coisas irresponsavelmente, até o ponto de se ver sem nada, abandonado pelos seus irmãos, abandonado pelos seus amigos, abandonado por todos aqueles que o cercavam enquanto que ele tinha recursos. E aí, como diz o texto, ele cai em si, e se levanta, e volta para a casa do pai. Mas um exemplo bem clássico nessa parábola é, quando o filho pródigo desprezou o serviço ao pai, a casa do pai, o fazer a vontade do pai, ele perdeu tudo que tinha, sem lhe restar nenhum recurso, ao ponto dele desejar alimentar-se com o alimento que era oferecido aos porcos. Mas em contrapartida, no momento em que ele recobra a consciência e retorna, entende o seu pecado e retorna para a casa do pai, o regresso dele e o interesse de servir ao pai, de obedecer ao pai, lhe rendeu riquezas novamente. Esse filho é recebido, é tirado aquelas vestes maltrapilhas, é colocado um manto, uma roupa, um anel no dedo, e novamente a vida deste moço começa a receber da provisão do pai. Então é muito simples a lição. Quanto mais confiamos, buscamos, servimos e cumprimos a vontade de Deus, mais enriquecido das bênçãos de Deus eu sou. Mas à medida que eu desprezo o reino de Deus, justiça e vontade, mais empobrecido eu fico, ou pobre serei. Então a segunda lição nos desafia a estabelecer o reino de Deus para vencermos as preocupações, superá-las, buscando em primeiro lugar o reino, a justiça e cumprir a vontade de Deus, sabendo que Deus vai prover na nossa vida todas as coisas. E na medida que eu ando assim com Deus, a minha vida e a sua vida enriquece no Senhor. Mas à medida que eu afasto isso do meu coração,
certamente a pobreza e a escassez baterá na sua casa e na sua vida, meu irmão. Porque é essa dinâmica nessa relação, e é o que Jesus diz como segredo para termos suprido as nossas necessidades. Terceira e última lição desse texto se encontra no verso de número 34, quando Jesus diz assim: portanto, diante de tudo aquilo que ele falou e das razões que ele falou, que o Pai tem uma preocupação imensa, e que somos valiosos para o Pai, e que na medida de buscarmos o reino de Deus, teremos essas coisas acrescentadas na nossa vida como provisão de Deus. Verso de número 34, ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que o Senhor está dizendo para nós aqui é que, diante dessas realidades e ensino que ele vai retratando nesse texto, é que podemos vencer sim e superar as preocupações na vida, vivendo um dia de cada vez. Isso me faz reportar a experiência da nação de Israel no deserto, quando Deus mandava o maná. E a orientação de Deus é que o povo só podia guardar ou recolher a porção daquele dia. Não podia, era expressamente proibido guardar por outro dia. Isso levando o povo a confiar em Deus, na provisão de Deus. E Deus, com fidelidade, a cada dia provia o maná, o alimento do céu para a nação de Israel. Queridos, o que Jesus está dizendo é: precisamos viver um dia de cada vez. Até porque não dá para viver 2 dias por vez. Vivemos hoje, amanhã eu não sei. Eu posso até ter planejado o que vou fazer amanhã, mas o fato é que eu vivo hoje. Amanhã a vida pode me faltar, porque quantos perdem a vida esta noite? Então, se eu não entender que a vida é vivida aqui e agora, eu apenas me planejo para amanhã, mas eu preciso viver aqui e agora. O que Jesus está dizendo é: não adianta nos preocupar com tantas coisas, daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. As coisas irão acontecer. O que nós precisamos fazer é viver um dia de cada vez e viver no Senhor. Nós não podemos evitar as preocupações, mas podemos superá-las, vencê-las pela fé, lançando sobre Jesus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, que é a recomendação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa preocupação ou ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E de fato o Senhor tem cuidado de nós. Ele tem dado prova de livramento, provisão, graça, vontade, de tudo aquilo que necessitamos. Então, à luz da palavra de Deus, somos desafiados e convocados a crer, a lançar, a colocar diante do Senhor, dia após dia, as nossas demandas, as nossas preocupações, sabendo que o Pai Celestial cuidará e irá prover na minha e na sua vida. A nossa inquietação e as nossas preocupações precisam ser conhecidas de Deus. Eu preciso recorrer a Deus através da oração, que irá trazer tranquilidade ao coração meu, seu, quando buscamos pelas vias do Senhor. O apóstolo Paulo, de maneira sublime, em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, ele nos fala também isso. Não andeis ansiosos ou preocupados
por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E aí o verso 7 ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Vivendo um dia de cada vez no Senhor, lançando sobre Ele as nossas preocupações, as solicitudes da vida, buscando e fazendo conhecido diante de Deus através da oração. A palavra diz que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará o meu, guardará o seu coração, diante de todas essas questões preocupantes, desesperadoras da vida. Em Cristo Jesus. Se vivemos um dia de cada vez, guardados, descansando no Senhor, receberemos da parte de Deus a provisão, a solução, a resposta a cada dia, assim como o povo de Israel recebia o maná, dia após dia, como provisão para a sua vida. Para mim e para você, como provisão espiritual, como provisão física, como provisão emocional. Sim, também. E por falar em provisão emocional, vivemos em dias de isolamento. E quantas pessoas estão sofrendo emocionalmente por viver assim? Se aprendermos a confiarmos em Deus e buscar refúgio no Senhor, haverá resposta para o meu e para o seu coração, também nessa área emocional. Há uma fala do salmista no Salmo 43, verso 5, que diz: por que estar abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu socorro e o meu Deus. O Deus provedor de todas as coisas que nós necessitamos há de prover na nossa vida, na medida que buscamos ao Senhor, na medida que levemos as nossas preocupações, vivendo um dia de cada vez no Senhor, confiando na provisão dEle para a nossa vida. Então olha só, palavra simples de Jesus, mas repleta de lições profundas e desafiadora para mim e para você. E não tem outra forma de vivermos na dimensão daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, meu irmão e minha irmã, a não ser aplicar a nossa vida naquilo que a palavra do Senhor nos recomenda. Fazendo isso, desfrutaremos dos resultados que isso trará ao nosso coração. Então nós podemos superar sim as preocupações, confiando em Deus, buscando o reino, a justiça de Deus, vivendo na dependência e na provisão de Deus cada dia em oração, temor e devoção, sabendo que Ele há de suprir, Ele há de guardar, Ele há de prover. Se você anda preocupado com muitas coisas, a palavra de Deus nessa noite para a sua vida é: descansa no Senhor, confia nele, continua buscando o reino do Senhor, continue vivendo cada dia com o Senhor, orando, lançando sobre Ele cada uma das suas preocupações e ansiedades. E certamente o Pai Celestial cuidará dos seus filhos. E se você vive nessa relação de filho, certamente receberá da providência enriquecedora de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Quero orar com você neste momento, diante de tudo aquilo que tem ocorrido e acontecido, mas também nas suas particularidades. Você que está me ouvindo nesta noite, coloque-se diante de Deus e apresenta diante dEle cada uma das suas preocupações,
certamente o Pai Celestial, que cuida de todas as coisas, jamais negará o cuidado e a provisão ao seu filho. Pai bendito seja o teu nome. Pai bendito, louvado seja o Senhor em todo o tempo. Graças te damos porque tua palavra nos deixa de maneira bem clara como podemos superar as preocupações da nossa vida. Buscando no Senhor, confiando no Senhor, estando alicerçado no Senhor, vivendo dia após dia no Senhor e na certeza de que tu és Deus presente que cuida de nós, que cuida dos seus filhos, que tem confiado, que tem buscado, que tem se aproximado, que tem obedecido, que tem guardado a tua boa vontade e feita em sua vida. Visita, Senhor, cada filho teu que está vivendo nessa relação paternal, filial com o Senhor. Visita em cada lar, no nome de Jesus, e diante das preocupações colocadas, apresentadas diante do Senhor, Deus, prover solução, prover nesta vida a resposta de que precisa. Se é diante de uma enfermidade, Senhor, ministra a cura, porque tu és poderoso. Em nome de Jesus, restabeleça a saúde. Se há necessidade de alimento, que o Senhor, ó Deus, prover o mantimento, o pão de cada dia. Se há recursos para saldar compromisso, Deus, tu és Deus da providência do ouro e da prata. Se é, ó Deus, necessidade emocional, espiritual, o Senhor é provedor também. Por isso, Senhor, em todas as áreas, daqueles que apresentam no Senhor, neste momento, que o Senhor, segundo a tua soberana e bendita vontade, cumpra na vida de cada um o teu querer, em o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, em cada vida que nos assiste, em cada lar onde a tua palavra está chegando, e que a tua presença abençoadora, provedora e amorosa, seja manifesta em cada vida e em cada lar, no nome do Senhor Jesus. Amém.